Olá, eu sou Thaisa Veiga, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e este vídeo é uma apresentação do protocolo, o guia de prescrições, produzido por mim e por outros colegas, sobre a orientação do professor Dr. Tairone Barreto. O guia fala sobre principalmente a prescrição médica hospitalar, que é uma etapa no processo que possibilita a chegada do medicamento ao paciente internado, e falhas nesse processo, elas vão reduzir a segurança do paciente. Então, esse guia de prescrição, ele visa aprimorar a sistematização a fim de reduzir erros, evitar falhas que possam gerar iatrogenias e assegurar a qualidade no atendimento do paciente. Os objetivos do protocolo e desse vídeo no geral foram estabelecer um modelo de prescrições médicas em um ambiente de atendimento de urgência e emergência, orientar o preenchimento adequado de uma prescrição médica, considerando a gravidade do quadro clínico do paciente, garantir a padronização dos medicamentos e dos esquemas terapêuticos prescritos em conformidade com as diretrizes clínicas mais recentes e melhorar a qualidade do atendimento multiprofissional e evitar iatrogenias. Uma prescrição hospitalar ela é composta de 3 partes principais. A primeira diz respeito aos itens de segurança do paciente. A segunda é o esquema terapêutico propriamente dito. E a última são os itens de segurança do médico prescritor. Na seção de segurança do paciente, é essencial que tenha o nome completo do paciente, evitando abreviações. Alguns serviços também adotam colocar o nome da mãe do paciente ou a sua data de nascimento, para casos em que hajam pacientes com o mesmo nome em uma mesma ala hospitalar. Se um paciente não tiver identificação inicialmente, nessa abordagem inicial, ele deve receber um número de identificação exclusivo para ele, para que não haja confusões. Nessa parte também, nós temos o número do registro no hospital, que é fornecido pelo sistema. Também temos a data e a hora, que são essenciais para a dispensação e a administração dos medicamentos. Na parte de esquema terapêutico, nós também seguimos algumas ordens e algumas sistematizações. Então, iniciamos com dieta, depois vem as medicações e cuidados endovenosos, iniciando sempre pela hidratação, se estiver indicada. Depois, as medicações de via oral. Depois das medicações de via oral, as medicações por outras vias, sendo que nessas outras vias nós iremos também buscar agrupá-las. Depois os cuidados gerais e, por fim, os cuidados específicos. Para memorizar essa sequência, nós podemos utilizar o mnemônico DEVO: dieta, endovenosos, via oral e outras vias de cuidados. Se o paciente precisar de oxigenoterapia, ela pode ser colocada logo após a dieta também. Na seção de segurança do profissional, deve ter a assinatura do médico responsável, o seu nome legível e o seu registro no Conselho Regional de Medicina. Outro ponto é que, além dessa sequência na ficha de prescrição, cada medicamento, ao colocar as informações desse medicamento, também deve seguir uma ordem. Então, nós vamos começar com o nome do medicamento, a sua apresentação, sua posologia, reconstituição e ou diluição, se forem necessárias, a via de administração do paciente, algumas observações específicas sobre a medicação ou sobre sua aplicação, como, por exemplo, se vai ser uma medicação, uma endovenosa, se vai ser de infusão lenta, e, por fim, o intervalo entre as doses, sempre nessa mesma ordem. Por exemplo, esse daí que foi colocado no quadro, Tramadol é o nome do medicamento, 50 mg por ml sua apresentação, 100 mg é a sua posologia, mais a diluição em 100 ml de soro fisiológico, endovenoso, que é a via de administração, em infusão lenta, é uma observação específica, e de 8 em 8 horas, o intervalo entre as doses. Algumas outras informações importantes também podem ser colocadas na prescrição em destaque,
como por exemplo se o paciente tem alguma alergia. Então, quais seriam os aspectos mínimos no cuidado de um paciente crítico para nós sempre termos atenção de colocar na prescrição e também ao fazer a evolução do paciente? Para memorizar alguns desses aspectos, temos o mnemônico Fast Hug, que hoje foi adaptado para algumas outras variações, como por exemplo Fast Hug Bid e Fast Hug Maidens. Aqui no nosso guia vamos falar especificamente do Fast Hug Bid e trazer mais algum outro aspecto. Esse mnemônico serve para memorizar, inicialmente, dieta e hidratação, analgesia e antibióticos, sedação, tromboprofilaxia, cabeceira elevada, prevenção de úlceras por estresse, controle glicêmico, hábito intestinal, catéteres e sondas e o desescalonamento de antibióticos. O mnemônico ele foi proposto principalmente para aqueles pacientes que estão em unidade de tratamento intensivo, mas também pode ser aplicado para outros pacientes. Então, por que falar de alimentação? Inicialmente, nós sabemos que um paciente que está crítico, ele tem muito catabolismo e a alimentação é uma fonte energética e que inclusive vai melhorar o prognóstico do paciente. Então o jejum, ele acaba sendo reservado mais para horas que antecedem algum exame ou alguma cirurgia, ou para alguns pacientes graves que tenham contraindicação inicial à dieta, ou alguma outra restrição específica. Um paciente de choque grave, por exemplo, ele deve ficar em dieta zero no início, justamente para poder preservar a oxigenação para os órgãos nobres, como o cérebro, o coração e os rins. Lembrando que o suporte nutricional ele deve ser iniciado especialmente nas primeiras 48 horas de internação, para evitar o catabolismo excessivo. Outro ponto é a questão da hidratação. A terapia de hidratação venosa, ela serve justamente para manter ou para restaurar o volume e a composição dos líquidos corporais. E ela pode ser tanto de manutenção, de reposição ou também para déficits. E uma observação é que daqueles pacientes que estão em terapia intravenosa, é interessante manter o acesso venoso, mesmo sem essa administração contínua de fluidos, para evitar o trabalho e de ter que fazer novamente o acesso venoso, se for ser necessário e para colocar as medicações intravenosas. O segundo tópico do nosso mnemônico Fast Hug diz respeito à analgesia e antibióticos. A analgesia ela vai garantir o conforto do paciente e evitar complicações que a dor pode causar, como por exemplo o delírio, o estado confusional agudo. A antibiótico terapia ela deve ser avaliada em caso a caso, quanto ao risco de infecção ou também atentar-se para a questão de resistência medicamentosa. E aí, como é que vai estar organizada essa antibiótico terapia na folha de prescrição? Coloca-se o antibiótico seguindo todo aquele modelinho da ordem dos itens do medicamento e também adotar essa sistemática do dia do uso do antibiótico. Do lado, você colocará se esse antibiótico está em dia 1 de uso, dia 2, e barra a quantidade de dias que ele vai ficar. Por exemplo, eu estou no segundo dia de uso de antibiótico e ele vai ficar por 7 dias. Então, coloca-se D2 barra D7. Uma particularidade é quanto ao uso do D0 ou D1. Utilizaremos D0 quando o esquema posológico não vai ser integralmente cumprido na data de internação, ou seja, o paciente ele só conseguiu tomar metade da dose desse antibiótico porque ele foi internado no final da noite. Se o esquema posológico conseguir ser administrado integralmente, como o caso de uma medicação, de um antibiótico que só precisa de uma dose por dia, ou quando o paciente acabou sendo internado mais cedo e conseguiu completar
esse esquema, utiliza-se D1. Esse esquema também pode ser utilizado para alguns outros medicamentos, como corticoides. O S do mnemônico diz respeito à sedação, que garante o conforto, a segurança e a estabilidade do paciente crítico. O ideal é que seja um paciente colaborativo e calmo. E é sempre importante lembrar dos malefícios que uma sedação exagerada pode causar, como piora do estado geral do paciente, aumento do risco de tromboembolismo, aumento da constipação. Por isso que é interessante sempre avaliar a necessidade da sedação do paciente. Duas escalas validadas e muito utilizadas na prática diária são as escalas de Hansen e escalas de Haas. A escala de Hansen, como está demonstrada nesse slide, ela varia de 1 a 6, iniciando em um paciente ansioso, agitado ou inquieto, até um paciente profundamente sedado, sem resposta a estímulos. O ideal nessa escala é um paciente com escala de Hansen 2, um paciente cooperador, orientado e tranquilo. A outra escala é a escala de Haas, que ela varia de +4 a -5, indo de um paciente combativo e agressivo, representando riscos à equipe, até um paciente com sedação muito profunda, sem resposta a um estímulo verbal ou físico. O T do mnemônico diz respeito à tromboprofilaxia, que é especialmente importante de atentar-se naqueles pacientes submetidos à cirurgia, restritos ao leito ou com história clínica de tromboembolismo. Basicamente, um paciente que está com aquela tríade de Virchow, estase, lesão endotelial e um estado de hipercoagulabilidade, como também um paciente pós-trauma por causa do remite. Como pode ser feita essa tromboprofilaxia? A estratégia mais custo-efetiva é a deambulação precoce, se for possível que o paciente faça isso. Outras estratégias incluem o uso de meias compressivas comuns ou até mesmo meias pneumáticas, que nem sempre estão disponíveis em toda instituição. Uma outra estratégia também é a quimiotromboprofilaxia, o uso de medicamentos. E o score de Padua, ele surge justamente para nortear, auxiliar essa avaliação se precisa ou não utilizar a tromboprofilaxia. E aí ele lista alguns itens, como por exemplo a idade do paciente, se ele tem mobilidade reduzida, promovendo essa tríade de Virchow, se tem câncer ativo, um estado de hipercoagulabilidade, obesidade, se tem histórico de infarto agudo do miocárdio, enfim. As pontuações de 0 a 3 indicam um baixo risco de tromboembolismo venoso. E aí a tromboprofilaxia ela deve ser considerada caso a caso. Pontuações de 4 a 20 indicam alto risco de TEV e todos esses pacientes devem receber o tratamento profilático com anticoagulantes, como por exemplo a enoxaparina. É interessante ficar atento nessa questão da tromboprofilaxia quanto às contraindicações, como por exemplo um sangramento ativo. E sempre reavaliar o paciente, de preferência pelo menos a cada 48 horas. O H do mnemônico diz respeito à elevação da cabeceira, exceto quando contraindicada, ela facilita a alimentação enteral e reduz o risco de broncoaspiração. É uma intervenção simples, sem custo e muito eficaz. Qual seria uma contraindicação, por exemplo, dessa elevação da cabeceira? A hipotensão. O U do mnemônico fala sobre a profilaxia de úlceras por estresse, como úlceras gástricas, úlceras de pele, que são as escaras, e úlceras de córnea. As úlceras gástricas, elas acabam sendo muito presentes em casos de choque, grandes queimados, ventilação mecânica e também uso de corticoides em altas doses.
A prevenção dessas úlceras é feita por meio do uso de inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol. As úlceras de pele elas podem ser prevenidas com uma estratégia simples, que é a mudança de decúbito, que pode ser feita com o auxílio daquele relógio de decúbito, além de cuidados com a pele e mobilização do paciente. As úlceras de córnea, elas acabam sendo mais comuns em pacientes comatosos, pacientes sedados, e a prevenção é feita com lubrificação ocular adequada, com o uso de colírios. O controle glicêmico também é um aspecto muito importante no cuidado de um paciente crítico e deve-se evitar tanto hipo quanto hiperglicemia. A faixa de glicemia mais segura e associada com menor mortalidade é aquela glicemia entre 140 e 180 mg por decilitro. Na prescrição, é interessante ficar sempre atento em colocar um esquema de insulina e um esquema de glicose. A insulina, que é a abordagem de escolha para o controle da hiperglicemia nesse paciente crítico. Em questão do hábito intestinal, que faz parte dessa extensão do mnemônico Fast Hug, que é a parte BID, Fast Hug BID. A avaliação e o tratamento de rotina para manter a função intestinal normal do paciente deve ser conduzida para todos, sem exceção, pois distúrbios na motilidade gastrointestinal, como por exemplo constipação e diarreia, são comuns e contribuem para uma carga negativa adicional da doença. Por exemplo, diarreias podem resultar em desequilíbrios eletrolíticos, desidratação, anemia, delírio. Constipação pode resultar em um desconforto significativo do paciente e intolerância alimentar. Então, sempre questionar: o paciente está sem evacuar? Está evacuando? Ele tem alguma medida ou alguma medicação para auxiliar o seu hábito intestinal? E perguntar-se se essas medicações ou essas medidas estão sendo efetivas ou precisam ser reajustadas. Na questão dos catéteres de longa duração, um catéter é uma porta de entrada para micro-organismo, então é interessante sempre perguntar-se se o paciente realmente tem necessidade de continuar o uso daquele catéter ou se ele pode ser descontinuado, pois a descontinuação e a remoção precoce ela ajuda na segurança do paciente. Por fim, o de desescalonamento de antibióticos. Uma vez que o patógeno e a suscetibilidade à antimicrobiana tenham sido identificados, o regime da antibiótico terapia ela deve ser convertida para um antibiótico que seja de um espectro mais estreito, custo-efetivo e específico para o patógeno, justamente para melhorar o tratamento e diminuir essa exposição do paciente a uma terapia antimicrobiana de amplo espectro. Esse mesmo princípio ele também pode ser aplicado a outros medicamentos, como corticoides. A reconciliação medicamentosa ela também pode ser agrupada junto com esses outros aspectos do mnemônico, e ela diz respeito a descobrir o histórico de medicamentos que o paciente que o paciente tinha antes de ser internado. Quais medicamentos ele estava em uso antes de ser internado, justamente para garantir que essa prescrição medicamentosa seja correta e que não haja malefícios para o paciente, algum dano a mais para ele. E aí nós temos alguns modelos de prescrição baseados em todos esses outros princípios. O primeiro caso de 4 é um caso de pneumotórax simples. Então, nós temos um paciente masculino de 35 anos com diagnóstico prévio de pneumotórax simples, tendo realizado uma drenagem de tórax e, como observação aqui, ele é alérgico à dipirona. O paciente está na área vermelha, no leito 1. Isso aqui, a data foi no dia 13/3/2025, às 21h35.
Então, perceba que nós começamos com a dieta. A dieta desse paciente aqui foi colocada como dieta oral livre, pois ele é um paciente que está colaborativo e não apresenta nenhuma contraindicação para essa dieta oral. O segundo tópico é o gel salinizado. É um paciente que não está utilizando, não está em uso de hidratação no momento de uso contínuo, porém ele mantém o acesso para fazer as medicações endovenosas. Como nós podemos ver aqui, a cefazolina, que é um antibiótico, é utilizado aqui nesse paciente, pois ele está em uso de dreno. Então, perceba que foi colocado a cefazolina e a sistemática do dia. Ele está em D0, D5. O paracetamol diz respeito à analgesia, o tenoxicano também, e o tramadol, caso o paciente tenha uma dor refratária ao paracetamol. Outras medidas gerais também foram colocadas. A lactulose, por exemplo, na questão do hábito intestinal, o esquema de insulina e o esquema de glicose também foram descritos para prevenir, evitar tanto hipo quanto hiperglicemia. Um cuidado relacionado com esses dois tópicos é a monitorização da glicemia capilar de 6 em 6 horas. Um cuidado específico aqui é anotar o débito do dreno que o paciente está utilizando, a fisioterapia respiratória também, e realizar os curativos diários. Estimular a deambulação está relacionado com a questão da tromboprofilaxia e ainda sinais vitais e cuidados gerais. O nosso caso 2 é uma exacerbação de DPOC. Então, nós temos uma paciente de sexo feminino de 72 anos com DPOC prévia, que ela chega com um quadro de pneumonia que está causando essa exacerbação da sua DPOC. O paciente está em área vermelha. Mais uma vez, na prescrição, começamos com dieta, hidratação ou apenas a manutenção do acesso, os endovenosos, começando de preferência com medicações como antibióticos. Temos ali embaixo também a prednisona, o salbutamol e o ipratrópio para melhorar a questão respiratória da paciente e a sua patologia. Temos aqui também a dipirona como analgésico, os outros cuidados da questão de tromboprofilaxia, de cuidado com o hábito intestinal, os esquemas de insulina e de glicose e os sinais vitais e cuidados gerais. Nossa prescrição 3 é um caso de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, com supra de segmento ST. Então, é um paciente de 50 anos que chega com queixa de dor torácica em aperto, irradiando para o membro superior direito e mandíbula, de início a cerca de 40 minutos, com náusea e vômitos associados. É uma paciente tabagista, tem hipertensão e tem diabetes mellitus tipo 2 insulino dependente. Atenção aqui que é uma paciente insulino dependente. Então, na questão de reconciliação medicamentosa, procuramos saber o que a paciente utiliza e também deixamos a prescrição do esquema de insulina. Aqui, na dieta, temos uma particularidade, é uma paciente diabética e hipertenso. Então, delimitar que é uma dieta para esse tipo de paciente. As particularidades serão dadas pela equipe multiprofissional. É uma paciente que necessita de oxigenoterapia. Então, aqui detalhar quanto será utilizado, em que tipo de dispositivo, por exemplo, numa máscara não reinalante. Também foi colocado a manutenção do acesso, a nitroglicerina. Ali um detalhe, esse ACM, o que seria? A critério médico. Então, caberia ao médico plantonista dizer se ele vai seguir com essa prescrição, se vai fazer a administração dessa conduta ou não. Também foram colocados outras medicações específicas para o infarto do paciente, todo o esquema de síndrome coronariana aguda com supra de ST. Temos também aqui
Na outra página, observem que se mantém aqueles cuidados descritos pelo mnemônico do Fast Hug. Então, nós temos lactulose para o hábito intestinal do paciente, a monitorização de glicemia capilar, os esquemas de insulina, o esquema de glicose, alguns cuidados específicos, como por exemplo, o repouso no leito nas primeiras 12 a 24 horas, a monitorização cardíaca por 24 horas e a oximetria de pulso. E, como é um paciente que está mais grave, delimitou também a monitorização dos sinais vitais com um intervalo mais curto, de 2 a 2 horas. O último caso é uma paciente de 31 anos, gestante de 32 semanas, que chega com um quadro de pré-eclâmpsia grave. A pressão dela está de 17/12 e ela está com cefaleia e dor abdominal em quadrante superior direito, o que nos leva a esse diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. A paciente está em área vermelha, está em dieta zero, pois há risco de que ela evolua para a eclâmpsia com convulsões. Então, manter dieta zero para evitar broncoaspiração. Foi feito também a manutenção, o acesso venoso e a manutenção dele com solução salina. É administrado, então, sulfato de magnésio para tentar evitar que essa paciente evolua para a eclâmpsia. Também deixar prescrito o gluconato de cálcio, nesse caso, para caso haja sinais de intoxicação por magnésio, que caberia ao médico plantonista identificar esses sinais, como por exemplo uma modificação nos seus reflexos patelares, por exemplo, algum reflexo profundo. Também tem as medidas de analgesia, algumas outras particularidades, como por exemplo, sulfato ferroso, pois a paciente está gestante e precisa precisa dessa medida. Seguimos também com aqueles mesmos esquemas de insulina, de glicose, a monitorização da glicemia capilar, passar a sonda vesical de Nemora e anotar o débito, pois a diminuição do débito urinário aqui estaria relacionada a um fator de gravidade na pré-eclâmpsia. A monitorização da glicemia capilar, aferir e anotar a pressão arterial de 2 em 2 horas, pois é uma paciente que está com a pressão arterial muito alta, e isso também está relacionado com a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Monitorização fetal diária, acompanhamento com a equipe da obstetrícia e sinais vitais e cuidados gerais. Aqui nós temos um fluxograma de todos esses aspectos que foram abordados no guia, e esse fluxograma ele pode ser acessado também com mais detalhes no PDF do protocolo, que está disponível por meio deste QR Code. Essas foram as nossas referências e muito obrigada!